Seja bem-vindo ao canal Saber das Graças. Meu nome é Luciana Cordeiro e estamos no programa Psicologia e Graça. Nós já estamos unidos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Nós estamos na segunda aula do segundo módulo, Liberdade e Aceitação. Se você ainda não teve acesso a essas aulas, aqui no canal Saber das Graças, você pode ter acesso às aulas anteriores, inclusive ao módulo anterior, que é Consciência de Si. Certo? Hoje, nessa segunda aula, nós vamos falar um pouco sobre a aceitação de si mesmo, né? A primeira aula foi sobre a aceitação da realidade. Falamos um pouco o que é liberdade interior e como é o ato por excelência de uma liberdade interior, né? Que é o processo de acolher a realidade. Agora nós vamos falar de aceitar também uma outra realidade, que é a nós mesmos. Esse caminho que é um caminho de aceitação. Então, gostaria que você separasse um papelzinho, uma caneta, para que você consiga escrever as coisas principais dessa aula, ok? Então, eu posso começar dizendo uma coisa para você. O mais importante na nossa vida não é tanto aquilo que o ser humano consegue fazer, mas aquilo que ele consegue deixar Deus agir. Preste atenção. Muito mais do que eu e você conseguimos fazer, executar no nosso ativismo, muito mais do que isso. Mas o ponto-chave é quando o ser humano aprende a deixar Deus agir. Então, quando eu compreendo que eu sou uma criatura e que Deus é poderoso e Ele tem um controle sobre mim. Porque aparentemente parece que sempre queremos estar com o controle até mesmo sobre aquilo que somos nós. Queremos sempre estar moldando a nossa figura. Quando nós nos rendemos, deixamos Deus agir, pensa agora. Pensa naquilo que você tem dificuldade até de aceitar sobre si mesmo. Quando começamos a entender, como está escrito lá em João 15, que sem mim nada podemos fazer, nada pode se fazer, quando o próprio Cristo fala isso, nós compreendemos que nós ainda somos muito apegados às nossas próprias forças e aquilo que conseguimos fazer com as nossas próprias mãos. Nos render a uma condição de criatura e de dependência de Deus e compreender que agora eu preciso aprender a deixar Deus agir na minha vida e naquilo que eu não compreendo, sobre as minhas próprias fraquezas. Isso é uma nova forma de ver, uma nova forma de se relacionar com Deus. Então esse é um grande segredo espiritual, gente. É aprender a deixar Deus agir. Escreve isso. Eu preciso aprender a deixar Deus agir. Né? Por quê? Porque nós sabemos que o amor de Deus é infinitamente maior do que as nossas forças, certo? Nós ficamos muitas das vezes inquietos para tentar fazer alguma coisa, né? Mas precisamos nesse momento aquietar nosso coração e dizer para nós mesmos: o amor de Deus é infinitamente maior do que aquilo que eu possa fazer nessa situação, certo? Então, entendendo isso, nós partimos do pressuposto que Deus é realista. Deus, ele não age nas nossas ilusões, dentro do nosso imaginário. Deus é realista. Então, Deus não age naquilo que você gostaria de ser. Não, Deus age naquilo que você é hoje. Naquilo que você hoje tem aqui, aí, em suas mãos, na sua vida. Certo? Então, coloca isso como um pressuposto, uma proposição importante. Deus é realista. Às vezes vivemos nessa loucura de sempre estar à mercê daquilo que poderíamos ser, que gostaríamos de ser, porque nos comparamos demais, e isso é algo que, infelizmente, nos agride na nossa dignidade. Veja só, Deus não trabalha naquilo que você gostaria, mas naquilo que você é hoje.
E muito frequentemente, quando nós ficamos sempre imaginando aquilo que poderíamos ser, sempre fantasiando uma autoimagem, nós bloqueamos a graça de Deus. Por quê? Porque não acolhemos as nossas fraquezas. Bloqueamos a graça de Deus, gente, porque não acolhemos a nossa fraqueza. Então, quando você fala assim, eu não admito isso, eu não gostaria de ser assim, quando eu vou fazendo essa recusa do real, quando eu digo, eu não admito isso, né? Até mesmo quando as pessoas que convivem com você vão dando algumas sugestões, vão mostrando para nós, né, aquilo que nós somos, nós não admitimos. Nós sempre, na maioria das vezes, estamos nesse mecanismo de justificar, nos defender, porque ainda não aceitamos. Veja, uma coisa é ter consciência, outra coisa é aceitar aquilo que somos. O primeiro módulo foi consciência de si. Aqui nós estamos falando de aceitação, certo? Então, a recusa da minha realidade, daquilo que eu sou, tanto da minha forma física, como na minha forma psicológica de ser, nas minhas fraquezas, nos meus erros, quanto na minha caminhada, enfim, a recusa daquilo que é a minha realidade, o que acontece? Eu esterilizo a ação do Espírito Santo. Isso porque o Espírito Santo ele só pode agir quando eu aceito a mim mesmo. O Espírito Santo, ele age quando você aceita a sua realidade. Por quê? Porque a graça, ela aperfeiçoa a natureza. E por isso que nós precisamos entender aquilo que somos. Por isso que o primeiro módulo, e talvez seja necessário que você volte lá, para compreender, passar para o primeiro módulo e compreender, ter mais clareza de si, se defender um pouco menos, aceitar, se render um pouco mais à sua própria natureza, compreender isso, e tendo isso nas mãos, você possa agora aceitar com mais liberdade, com mais leveza, né? Tudo isso que é você, certo? Então, algumas pessoas poderiam perguntar assim para mim, né? Luciana, então acolher aquilo que eu sou é a mesma coisa de se conformar com aquilo que eu sou? Isso é uma pergunta que geralmente as pessoas sempre perguntam, sempre dizem, né? Porque parece que as duas coisas se confundem. Então veja, acolher aquilo que somos e o desejo de mudar não são atitudes contraditórias, né? Por quê? Porque acolher aquilo que eu sou é um pressuposto para que eu queira transformar aquilo que eu sou. Sim, muitas das vezes queremos transformar as coisas, transformar algumas misérias, né? Transformar alguns erros, mas ainda não temos real noção daquilo que somos e não aceitamos que aquilo faz parte de nós, faz parte da nossa natureza. É muito comum acontecer que eu quero achar que eu já superei, eu fingir que aquilo não pertence mais à minha natureza, porque o nosso orgulho muitas das vezes não permite que eu ainda reconheça aquilo em mim, que está em mim. Então, por vezes, eu quero expurgar aquilo de mim, certo? Então, eu quero que você hoje escreva algo muito interessante aí, no seu caderno. Qual é o segredo? O segredo é compreender que não se pode transformar uma realidade de maneira fecunda se não há aceitação de mim mesmo. O meu primeiro passo é a aceitação de mim mesmo, para que a transformação aconteça. Porque a transformação precisa acontecer naquilo que realmente eu sou, não naquilo que eu acho. Entende isso? Então se despir daquelas velhas imagens, né? Ou ter menos defesa na hora de você perceber algo em você, né? É crucial para a gente caminhar nesse módulo e nessa semana, certo? Ao mesmo tempo, nós precisamos ter humildade de reconhecer que nada podemos fazer, nada podemos mudar sem a graça de Deus. Então, 2 pontinhos cruciais aí, percebeu? O primeiro pontinho é entender que
Você pode ter o desejo de mudança, deve ter o desejo de mudança, mas isso passa pela acolhida de si mesmo, das suas próprias fraquezas. Entende? Ao mesmo tempo, entender que também esse desejo de mudança só é possível com a graça de Deus. Com as suas próprias forças, você só vai gastar energia, ficar cansado e frustrado. Então vamos continuar dizendo que talvez você está me ouvindo agora e você fala: nossa, Luciana, o trabalho de aceitação de si, ele não é fácil. É verdade, ele não é fácil. Falar de aceitação de mim mesmo é um processo. É um processo que nós estamos fazendo aqui, por isso que, mais uma vez eu digo, precisa retornar, talvez lá na consciência de si, passar por aquilo, fazer um caminho, sem pressa, né? Nós queremos muitas das vezes precipitar, achar que o processo é mágico. Ei, calma com você mesmo, o processo não é mágico. A gente precisa ter paciência, né? Essa paciência é uma virtude crucial para quem quer a maturidade, certo? Então, eu sei que é um trabalho difícil. Por quê? Por que é um trabalho difícil? Porque nós temos tanta coisa em nós mesmos, o nosso orgulho. Nós temos o medo de não ser amado pelas pessoas. Nós temos a convicção do nosso pouco valor, sabe? Tudo isso tem raízes muito profundas em nós mesmos. Essas três, por exemplo, esses 3 pilares, isso tem raiz dentro de nós, numa profundidade que não temos nem consciência. O orgulho, o medo de não ser amado pelas pessoas e a convicção do nosso pouco valor. Nós não temos noção daquilo que somos. Dá para perceber isso? Sabe quando dá para perceber esses 3 pilares? Quando nós erramos, a vivência que temos quando nós pecamos, quando nós erramos, fracassamos. O quanto isso tem o poder de nos perturbar profundamente. Vivemos isso de uma forma distorcida, certo? Então, o que é crucial para olhar para nós mesmos e nos aceitar e nos amar? Escreve aí. Eu creio que só se pode verdadeiramente chegar a uma aceitação de si com a mediação de um outro olhar. Sim, a mediação de um outro olhar é crucial, é fundamental para aqueles que realmente desejam ter essa aceitação. E aí você pode perguntar: Luciana, que outro olhar? Nós somos muito miseráveis, por isso precisamos dessa mediação de um outro olhar. Um olhar que não pode ser outro a não ser o de Deus, né? E esse olhar de Deus pode ser feito na figura dos seus pais, na figura de um pai, de uma mãe espiritual, na figura de um amigo, mas o olhar de Deus, ele é fundamental para que eu aprenda a me aceitar. Porque é aquele olhar, sabe? Que nos olha profundamente e diz: eu te aprecio, és precioso, és preciosa, eu te amo. Isaías 43. Sim, esse olhar nos faz despir das nossas falsas imagens, nos faz nos despir dos nossos medos e nos faz, de fato, amarmos aquilo que somos. Então, o que acabamos de dizer tem uma consequência muito importante. Quando o homem se separa de Deus, ele se priva da verdadeira possibilidade que ele tem de amar a si mesmo. Ao mesmo tempo, aquele que não se ama está distante de Deus. Percebeu? Percebeu? Olha, aquele que está distante de Deus, aquele que se separa de Deus, ele não tem a possibilidade, a verdadeira possibilidade de amar a si mesmo. Ao mesmo tempo, aquele que não se ama também se distancia de Deus. Então é alguma coisa que é bem paralelo. O amor a Deus e o amor a mim. Eu quero terminar, já terminando essa aula, uma frase de um livro. O livro se chama A Volta do Filho Pródigo, de Henry Nouwen. E ele fala
um pedacinho de como ele se via e como ele foi aprendendo com o olhar de Deus a se perceber e se aceitar. Preste atenção. Ele diz assim, o autor, nesse livro, A Volta do Filho Pródigo: durante muito tempo, considerei a imagem negativa que tinha de mim mesmo como uma virtude. Tinha sido tão frequentemente advertido contra o orgulho e a vaidade que acreditava ser bom depreciar a mim mesmo. Agora percebo que o verdadeiro pecado consiste em negar o amor primeiro de Deus por mim e ignorar minha beleza original. Porque se eu não me apoio nesse amor primeiro e nessa beleza original, perco o contato com o meu verdadeiro eu e me destruo. Percebeu? Então, muitas das vezes, nós nos distanciamos de Deus porque não aprendemos a olhar para Deus e perceber o quanto Deus nos devolve a nós mesmos o tempo todo. O quanto o Senhor, Ele nos devolve esse amor e nos ensina a aceitar aquilo que somos. Eu quero deixar essa perguntinha para você no final desse módulo. Percebendo tudo aquilo que a gente disse hoje, você percebe algo dentro de você que você não se aceita? O que você não se aceita? O que você ainda diz? Eu não admito isso. Eu queria ainda mais que você refletisse. Por que você não aceita isso? O que há em você que talvez faz com que você se revolte, que você se debata, até quando alguém mesmo menciona? E o porquê não isso? Por que não essa característica? Eu quero deixar essa perguntinha, essa provocação no seu coração e nós vamos nos encontrando no resto dessa semana. Então, você achou o conteúdo dessa aula importante para a sua caminhada em Deus? Se você achou, você se inscreva no nosso canal Berçabeia das Graças e ative as notificações para ser avisado dos próximos vídeos. Na descrição também desse vídeo tem um link que, se você clicar, você será direcionado para um WhatsApp Psicologia e Graça com conteúdo exclusivo de segunda a sexta para você. Agradeço a sua presença mais uma vez nessa aula e nós vamos permanecer unidos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.